Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que está sendo ligado a dois rumores de transferência nessa semana. Michael Olise, que Fabrício Romano fala que o Chelsea ainda aprecia bastante ele, e também o Manuel Ugarte, que quase foi transferência do Chelsea no início da temporada, né? Já quase falei temporada passada, né? Mas o PSG acabou oferecendo mais dinheiro tanto em salário como em taxa de transferência e com isso ele acabou indo para lá, só que acabou sendo uma transferência ingrata para ele, visto que o estilo de futebol de muita posse de bola, né, do Luiz Henrique, né, não extraiu o melhor do Manuel Ugarte, né? E ele acabou perdendo espaço. Vitinha, Zaire Emery, todos eles acabaram tendo mais espaço sob o comando do técnico espanhol do que o Ugarte, e tudo indica uma negociação, até porque o PSG vai precisar vender alguns jogadores se quiser fazer negociações mais caras. Então, assim, falando um pouco sobre essa questão dessas transferências, eu acho que a primeira coisa que você tem que parar para pensar é necessário, entende? Porque são jogadores que sim podem ajudar, eles podem trazer coisas interessantes. O Ugarte, a meu ver, seria uma transferência bem desnecessária, porque ele, para mim, só dá profundidade. Eu não vejo ele como titular do Chelsea. Você tendo Enzo Fernandes, o Caicedo saudáveis, eu não vejo o Ugarte à frente de nenhum dos dois. E assim, né, ele pode ser um ótimo reserva, pode ajudar até a preservar fisicamente eles, mas já tem o Romeu Lavia ali. E se tudo der certo, ele vai estar saudável na próxima temporada. E aí ele pode jogar normalmente. Ele não era um cara de grande histórico de lesões. Teve uma temporada ruim, mas ele pode voltar bem para a próxima temporada. Já é um cara talentoso, já está na equipe, né? E há outros jogadores que o Chelsea contratou para o setor de meio campo. Eu acho que o Manuel Ugarte, ele é um nome que até é interessante, até tem um encaixe legal ali com o que o Pochettino vê de futebol, esse jogo de mais movimentação. Mas, a meu ver, é uma transferência meio preciosista, talvez porque o orgulho machucou que eles não conseguiram a contratação dele na temporada passada. E aí a gente vai pro Olise, e esse obviamente é mais difícil, né? Porque a gente tá falando de um jogador extraordinário da pelota, né? Porque assim, a gente tem muito time atrás dele, Manchester City, Manchester United, aí possivelmente o Chelsea entrando na disputa, há uma multa rescisória de 60 milhões que é bem acessível, e assim, o Chelsea poderia até tentar ali convencer o Crystal Palace, oferecendo jovens jogadores que não fazem mais parte do projeto deles, sei lá, mas a questão que eu coloco é simples, né? O Chelsea está com uma superlotação para a ponta direita enorme, né? Assim, é o Mari Hutchinson voltando, aí você tem também o Noni Madueke, Cole Palmer, o Ângelo, aí querem contratar o Stephen Williams, que até tem mais gente ainda para a posição. Então, assim, é muita gente que o Chelsea tem para jogar de ponta direita. Então, mais um, entende? O Olise, ele pode até jogar de meio atacante, ele pode jogar de ponta esquerda, e eu não tenho dúvida que ele é melhor que a maioria dos jogadores que eu citei aqui, né? Talvez só o Palmer esteja acima dele. Então, assim, o Olise é um jogador fantástico, muita visão de jogo, muita capacidade de drible, excelente finalizador, mas até que ponto ele é necessário? Eu acho que as carências do Chelsea, principalmente hoje, passam pelo lado esquerdo, o Olise joga mais pelo lado direito, e passam por um centroavante mais goleador. Tem gente que vai ainda confiar no Nicolas Jackson. Para mim, o Chelsea precisa de um centroavante mais goleador. Não é impeditivo, inclusive, do Jackson jogar no Chelsea, entende? Porque ele pode ser uma alternativa ali, ser usado mais pelo lado esquerdo, como já fez, entende? Mas acho que o Chelsea está sentindo falta de um cara que coloca a bola no fundo do gol e assim, com a quantidade de volume de jogo que o Jackson teve, entende? Um cara ali como um Victor Osimhen, um Ivan Toney, um Gyökeres teria marcado pelo menos uns 25 até 30 gols. Eu não estou exagerando, é muito gol que ele perdeu porque ele não toma a decisão que o centroavante tomaria, né? De chutar rapidamente, né? Falta esse senso goleador pro Nicolas Jackson e acho que o foco do Chelsea deveria ser um centroavante. Todos ali falam que o Chelsea deve ir atrás, mas fica aquela dúvida, se será um Benjamin Sesko, se será, por exemplo, um Victor Osimhen, que é muito mais caro, mas obviamente muito mais consolidado, né? Ao que tudo indica o Pochettino, que deve continuar no final das contas, né? Ele quer um cara mais testado, um cara um pouco mais experiente, não quer dizer um cara já de 35 anos, igual o Lewandowski da vida, mas o Osimhen, por exemplo, já tem pelo menos aí 6 anos jogando em campeonatos de pontos corridos, então, obviamente, já tem muito mais rodagem que um Sesko da vida. Então, assim, vamos ver o que se faz, o que o Chelsea está planejando para a próxima temporada, mas assim, será que eles vão conseguir vender jogadores e investir pesado de novo, né? Porque assim,
Tem o Gallagher, tem o Chalobah, são possíveis vendas e eles vêm se valorizando bastante. Mesmo o Gallagher no último ano de contrato, o Chelsea já provou que consegue extrair 50 milhões de libras de vários clubes, o Tottenham, Newcastle, muitos times estão interessados no Gallagher. A gente também tem o Chalobah, que eu não venderia, ele tá jogando muito bem, não vejo necessidade do Chelsea atrás de um zagueiro, até gosto de alguns nomes que foram vinculados no mercado, Jean-Claire Todibo, o Jules Koundé tem gente que não gosta, mas eu pessoalmente acho um ótimo zagueiro, mas a questão é, você tem esses bons zagueiros, mas eu acredito assim que o Todibo faz sentido porque é um cara mais alto, o Chelsea está sofrendo com duelos aéreos, o Koundé faz sentido pelo fato de que o Pochettino ama escalar zagueiros de lateral, ele consegue fazer essa função, embora ele deseja muito ser só um zagueiro, e assim, a gente tem uma situação que o Chelsea deve vender o Maatsen, tem outros nomes que podem ir para o mercado, o Raheem Sterling, por exemplo, pode acabar sendo negociado, então a gente sabe que o Chelsea pode acabar conseguindo ganhar dinheiro para financiar mais contratações do que apenas uma bombástica para centroavante. Ainda falta para mim uma questão de um lateral esquerdo mais confiável, coisa que o Cucurella e o Chilwell não são atualmente. Eu acho que assim, o Chelsea pode também contratar um ponta pela esquerda, mas hoje fica complicado investir pesado, né? Você tem o Rafael Leão, o Kvaratskhelia, mas tá muito difícil você ver um time se movimentar pesado para ir atrás deles. Então, assim, fica uma situação em que o Chelsea pode até ter fluxo de caixa de dinheiro para gastar, até porque vão para a Europa League. A Europa League, dependendo do que acontece, pode aumentar o faturamento do Chelsea de uma maneira assim, sim, passa até dos 50 milhões de euros pela bilheteria que eles vão conseguir com jogos, com a premiação da UEFA, pela maior exposição, os direitos televisivos. Isso pode gerar o Chelsea 50 milhões de maneira imediata. Você pensando que a maior parte das negociações são parceladas, pode incentivar o Chelsea a conseguir mais um ou dois bons negócios. Então, essa é a questão. O Chelsea pode acabar conseguindo isso e até há rumores, né, que se o Chelsea vai à Europa League, né, eles podem conseguir um contrato de uma temporada ali com a Jordan, que dependendo do sucesso crescente pode se tornar uma parceria mais de longo prazo, já que a Jordan não vai continuar com o PSG, o que tudo indica. Então, assim, o Chelsea ele pode ainda conseguir mais fluxo de caixa e receitas para conseguir outras negociações e ir além das necessidades maiores que, ao meu ver, passam por um centroavante e passam por um lateral esquerdo. Acho que ponta esquerda ainda dá para gerenciar com os nomes que o Chelsea tem hoje, mas a questão é centroavante e lateral esquerdo para mim são as principais necessidades. E atrás de um Olise pode ser um ótimo jogador e ajudar o clube, legal, mas não acho que é a maior necessidade do clube agora, nem a pau, né? Entende? Acho que o Chelsea precisa urgentemente de um centroavante goleador, e aí as opções ficam, tipo, por exemplo, o Osimhen e o Jackson com opções de centroavante, excelente, entende? Você pode fazer uma boa rotação entre os dois, entende? O Osimhen obviamente ganhando mais tempo, mas assim, o Chelsea precisa de um centroavante mais goleador. Acho que tem que ter um senso de prioridade, até porque a gente não sabe o quanto que eles vão poder gastar dentro das regras do fair play, até porque já gastaram uma grana enorme e assim, estão pagando ainda muito das contratações nessas próximas janelas. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.